formado pela Universidade Federal de Viçosa. Tive experiência lá na Fundação Cristiano Varela durante um tempo. Atualmente sou mestrando em Ciências da Nutrição, também pela Universidade Federal de Viçosa, e pós-graduando pela Uniguaçu. Então vamos falar um pouquinho de alimentação no desenvolvimento do câncer, um tema polêmico, né? Todo mundo aí deve estar cheio de dúvida. De antemão já estou à disposição, ok? Então vamos lá. Dr. Jackson, gostaria de agradecer a oportunidade, aproveitar para parabenizar pelo lançamento do livro, tá? É uma honra estar aqui no meio de tantos bons profissionais e falar um pouquinho de alimentação saudável para vocês. Então, como que o câncer se desenvolve? De uma forma geral, o câncer ele é resultado de uma interação entre ambiente e carga genética. O que seria isso? A formação do câncer ela vai depender de fatores ambientais e de uma predisposição genética. Ou seja, fatores ambientais, o que poderiam ser? Alimentação, prática ou não de alguma atividade física, exposição a algum agente cancerígeno, somado a uma predisposição genética que vai fazer com que hajam alterações de perda da capacidade de controle sobre a divisão das células, provocando uma proliferação anormal de células, resultando ali então num tecido mutado, por assim dizer. Pode passar, Júlio. Tudo que eu vou falar aqui para vocês são posicionamentos de sociedades internacionais ou brasileiras, tá, pessoal? Então isso aqui tudo é baseado em evidências científicas mesmo. Então aqui um processo mais detalhado disso que eu acabei de mencionar. Nessa imagem aqui do cantinho, a gente percebe que cerca de 80 a 90% da carga de responsabilidade pelo desenvolvimento de um câncer são atribuídos a fatores ambientais, ou seja, fatores modificáveis, dentre eles a dieta, segundo o INCA. E só 10 a 20% da carga de responsabilidade são fatores genéticos, ok? Então, como os fatores ambientais, nós podemos citar ali contaminantes na presença de alguns alimentos, vírus, radiação UV, presença de carcinógenos ambientais e outros fatores ambientais. Fatores dietéticos e comportamentais, determinado tipo de nutriente na dieta, um consumo exacerbado de energia, um desbalanço energético. Fitoquímicos, presença ou não de fitoquímicos na dieta, que são substâncias ativas presentes nos alimentos. Outros componentes alimentares, atividade física, o álcool, quem não gosta de uma cervejinha aí no final de semana? O cigarro e outros fatores comportamentais. E também fatores do próprio hospedeiro, no caso a genética, epigenética, microbioma, idade, sexo, o estado metabólico do indivíduo. Todos esses fatores interagindo vão culminar ou não num processo de carcinogênese. Então o que eu quero que vocês mantenham em mente? Nada isoladamente vai provocar um câncer. O câncer é multifatorial. Ele é resultado de todas essas interações que a gente está mostrando aqui, ok? Pode passar, Júlio. E como que esse câncer ele vai se perpetuar no indivíduo? O tecido lesado ele vai ter uma série de características responsáveis pela sua perpetuação no organismo. E aqui eu trouxe algumas delas. A primeira delas, instabilidade genômica e mutação. O DNA ele vai sofrer algum tipo de mutação no processo de carcinogênese. Resistência à morte celular. O tecido ele acaba sendo um pouco mais resistente à apoptose. O que é essa apoptose? É a própria morte da célula. É a autodestruição das células. Essas células tumorais elas são resistentes a essa renovação celular. Então, por isso elas se perpetuam e continuam se replicando no nosso corpo. Desregulação do metabolismo celular, manutenção da sinalização proliferativa, ou seja, essas células se replicam exacerbadamente, culminando aí nesse tecido mutado. Escape da supressão do crescimento. O que seria isso? O nosso corpo ele tem mecanismos regulatórios para inibir que os nossos tecidos continuem se multiplicando. No câncer, a gente perde essa supressão do crescimento. Então as células se proliferam cada vez mais sem nenhum tipo de controle. Assim como o escape da destruição imune, capacidade replicativa ilimitada, uma inflamação promotora do tumor. A gente sabe que na presença do tumor a gente tem uma característica inflamatória evidente, uma ativação e invasão de metástase e indução de angiogênese. O que seria essa angiogênese? Formação de novos vasos sanguíneos no tecido tumoral. Então, justamente para a manutenção desse câncer, ele desenvolve um mecanismo que ele promove a chegada de novos vasos sanguíneos na região para nutrir esse tumor. Então, esse é o mecanismo pelo qual ele se consolida no nosso corpo, ok? Pode passar, Júlio. E aqui eu estou mostrando para vocês um posicionamento da ESPEN que mostra o caráter inflamatório da doença.
A gente tem aqui que um tumor, na presença de um tumor, há a liberação de muitas citocinas inflamatórias. Dentre elas, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1, que a longo prazo vão provocar no indivíduo uma série de efeitos como perda da massa muscular, redução das reservas energéticas corporais, incluindo a gordura, alterações no metabolismo hepático, a longo prazo no indivíduo com câncer. Então, é uma doença de caráter inflamatório, ok? Isso já vai mostrar um pouco para a gente o que a gente tem que consumir para tentar evitar a progressão dessa doença. Pode passar, Júlia? Então, aqui, qual que é a gravidade, de fato, desse problema, né? Trouxe aqui um dado do INCA, de 2020, que mostra a prevalência de câncer, tanto em homens quanto mulheres. Qual tipo de câncer é mais comum em homens, qual tipo de câncer é mais comum em mulheres. Nos homens, o câncer mais comum é o de próstata, e nas mulheres é o câncer de mama. A gente percebe também uma crescente incidência de câncer coloretal, que está em segundo lugar ali, tanto em homens quanto mulheres, está muito relacionado também à alimentação, como eu vou mostrar para vocês já já, e outros tipos de cânceres também, como cânceres do aparelho respiratório de uma forma geral, câncer de esôfago, câncer de bexiga, etc. Pode passar, Júlia. Mas falando de alimentação, então, de fato o que interessa. Quais alimentos causam câncer? A gente está numa era que a gente é bombardeado de informações de todos os lados, a gente ouve falar que X, Y, Z causa câncer e todo mundo tem um estigma desse aí. Então, gostaria da participação de vocês. Quem já ouviu falar algum alimento aí que causa câncer? Pode falar, não tem problema não. Embutidos. Mais algum? Álcool. Refrigerante. Isso aí. Cigarro, açúcar. Adoçante, alguém já ouviu? Sim. Ótimo. Todo mundo fala que são esses os alimentos causadores de câncer. Só que, de fato, não é exatamente isso que acontece. A gente não pode falar que esses alimentos causam câncer. Porque, como eu disse lá no início, o câncer é multifatorial. Ele é resultado de toda uma interação de diversos fatores. Então, esse alimento, qualquer um desses, isoladamente, não causam câncer. Mas eles são, sim, fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Pode passar, Júlia? Isso aí, são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. O surgimento do câncer, de uma forma geral, ele vai depender tanto da duração da exposição das células a algum fator agressor, quanto da intensidade dessa exposição. Então aqui eu vou fazer uma analogia. Quando a gente pensa em cigarro, a probabilidade de você desenvolver um câncer de aparelho respiratório pelo uso de cigarro é diretamente proporcional à quantidade de cigarro fumado ao longo da vida e o número de anos que você fuma ininterruptamente, correto? Trazendo para o nosso lado da alimentação, a chance de desenvolvimento de algum câncer pelo consumo de algum tipo de alimento é diretamente proporcional à frequência de consumo desses alimentos fatores de risco e por quanto tempo você consome esses alimentos ao longo da vida. O número de anos de hábitos inadequados que você pratica ao longo de sua vida. Então não vai ser uma cervejinha no final de semana, um docinho com a família, que vai fazer você desenvolver qualquer tipo de câncer. Mas sim esse processo ao longo da vida, durante anos, de hábitos não saudáveis, ok? Pode passar, Júlia. Aqui eu trouxe alguns estudos que reforçam o que vocês mesmos disseram aí. Esse aqui é uma meta-análise publicada em 2023, que associa o consumo de ultraprocessados ao desenvolvimento do câncer. Pode passar, Júlia. Esses outros 3 estudos aqui associam o consumo de álcool ao desenvolvimento do câncer também. Também são artigos de revisão, que mostram que maior consumo de álcool é sim fator de risco do desenvolvimento tanto de câncer de próstata, que é o mais prevalente em homens, quanto câncer de mama também. Pode passar, Júlia? Aqui, uma coisa que eu particularmente gosto muito, carne, churrasquinho, carne vermelha, quem não gosta? Alguns estudos também já estão associando o maior consumo de carnes vermelhas e embutidos, principalmente, as carnes mais salgadas, que têm nitrito na sua composição, a maior probabilidade do desenvolvimento de câncer. Quer dizer que você não pode comer um churrasquinho ali uma vez por semana? Não. Porque, como eu disse, depende de inúmeros fatores. Não é um fator isolado que vai ou não provocar o câncer no indivíduo. Pode passar, Júlio. Aqui eu trouxe os principais fatores de risco, então, que todo mundo já citou aí. Eu vou destacar aqui os que estão relacionados mais à alimentação em si. Então a gente tem ali
Ingestão de hortaliças abaixo de 240 gramas por dia. Verduras, de uma forma geral. Vocês acham que vocês consomem mais de 240 gramas por dia? Será? Ah, eu acho que não, hein? Difícil. Ingestão de frutas abaixo de 160 gramas por dia. 2 frutas. Todo dia vocês comem 2 frutas? É um fator de proteção. Comer frutas é um fator de proteção contra o desenvolvimento do câncer, por conta da presença de antioxidantes de uma forma geral, vitamina C, vitamina E, ok? Sobrepeso e obesidade por si só é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Ingestão de sal maior que 10 gramas por dia. A Organização Mundial da Saúde recomenda para a gente até 5 graminhas. 5 gramas de sal. Qualquer hora, se tiver com uma dúvida, pesa lá 1 graminha de sal, depois pesa 5. Vê se vocês gastam mais disso no dia. Com certeza sim. Uma ingestão maior que 10 gramas é fator de risco para o desenvolvimento do câncer também. Ingestão frequente de álcool, consumo de carne processada e não aleitamento materno, consumo de carne vermelha maior que 70 gramas por dia. Umas 500 gramas por semana. Então, se você faz um consumo de carne vermelha maior do que meio quilo por semana, isso é um fator de risco a longo prazo para o desenvolvimento do câncer, ok? Aqui eu trouxe um gráfico para vocês, então só para a gente ter em mente aqui é a legenda, tá? Em verdinho vai ser o que é convincente de diminuir o risco para câncer. E em vermelho, o que aumenta possivelmente o risco para o desenvolvimento de câncer. Pode passar, Júlio. Essa tabela aqui, não sei se vai dar para ver direitinho, mas vamos fazer um destaque aqui para as carnes processadas e embutidos, que a gente tem nessa coluna laranja e vermelho. Aqui na primeira coluna a gente tem os diversos tipos de cânceres e na coluna de cima, diversos tipos de alimentos. Eu faço um destaque aqui para as carnes vermelhas e carnes processadas. Tem alta probabilidade, sinais sugestivos de induzir câncer de pulmão, câncer de pâncreas, cânceres do aparelho digestivo de uma forma geral e está muito associada a maior incidência de câncer coloretal, que está crescendo, tanto em homens quanto mulheres. A gente viu ali que está em segundo plano, tanto em homens quanto mulheres. Faço um outro destaque aqui para cereais integrais e alimentos contendo fibra dietética. Quem nunca ouviu falar aí que o arroz ou o consumo de mandioca, de fato, são fatores de risco aí para o desenvolvimento de câncer? Todo mundo deve ter ouvido falar isso. De fato, não são. Não é bem por aí. O consumo de cereais, num contexto de uma dieta saudável, de uma forma geral, ele está associado à prevenção do desenvolvimento de câncer coloretal. Olha ali em verdinho. Não sei se vocês conseguem ver. Então não é o consumo do arroz, não é o consumo de um pão, não é o consumo do macarrão isoladamente que vai causar nenhum tipo de prejuízo para vocês. Isso depende de um contexto dietético como um todo. Da quantidade de verdura que vocês comem, da quantidade de frutas que vocês comem, da quantidade de exercício físico que vocês praticam, nem que seja um movimento diário, andar de um lugar para o outro, caminhadas, ok? Então não precisa ter medo do pãozinho, não precisa ter medo do arroz, desde que vocês façam um contexto dietético saudável como um todo, ok? Pode passar, Júlia. Aqui trouxe novos alimentos também. Eu destaco aqui novamente os alimentos contendo fibra dietética, que também previnem o risco de ganho de peso e sobrepeso. Por quê? Fibras, a gente tem 2 tipos principais, fibras solúveis e fibras insolúveis. De uma forma geral, essas fibras no nosso intestino grosso, elas são fermentadas e produzem substâncias que nós chamamos de ácidos graxos de cadeia curta. Butirato, acetato, propionato são ácidos graxos de cadeia curta. Só que eles são ácidos, então eles diminuem o pH intestinal e favorecem a absorção de muitos micronutrientes, minerais e vitaminas. Então são positivos nesse aspecto. Em contrapartida, eles diminuem a absorção de colesterol e atrasam a absorção de glicose, o que causa menor impacto na glicemia sanguínea e a longo prazo vão ser fatores protetores contra o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. Então por isso que a gente tem que comer muita fruta, muito legume, muita verdura, ok? É isso, pode passar, Júlia. Joia. Aqui eu trouxe como essa dieta vai de fato impactar na susceptibilidade ou não ao câncer. Então eu trouxe as vias pelas quais diversos mecanismos vão causar ou não qualquer tipo de alteração. Então quando a gente pensa em maior gordura corporal, o indivíduo que tem um excesso de peso, naturalmente ele tende a ter maiores níveis de insulina na tentativa de colocar glicose para dentro da célula. Estradiol aumentado, maiores níveis de inflamação. Então são ativadas todas aquelas vias ali, via do WNT, STAT3, NF-kappa-beta, MAP kinases, ERK,
uma série de vias que aqui são mais para os profissionais da área, que vão culminar ali no quê? Num dano ao DNA, resumidamente, uma apoptose reduzida, que é aquele processo de autodestruição e renovação celular. Então a célula perde essa apoptose, ela não morre, ela continua proliferando sem nenhum tipo de controle. O mesmo acontece com a menor ingestão de frutas e verduras, é fator de risco do desenvolvimento de câncer. Quando a gente ingere menos frutas e vegetais, de uma forma geral, a gente acaba ingerindo menos folato, a gente acaba ingerindo menos fibra dietética e acaba ingerindo menos vitaminas antioxidantes. Como exemplo ali eu coloquei vitamina A, C e E. Então quando a gente tem esse contexto de uma forma geral, a gente tem uma menor resposta anti-inflamatória no nosso corpo. Então qual que é o resultado disso? Maiores níveis de inflamação, maior chance de desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. Ok? Maior ingestão de carnes vermelhas e processadas, novamente, é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, muito devido à presença do nitrito, que é um composto presente na salga, no sal de cura, que está presente aí em tudo aquilo que a gente gosta, né? Numa linguiça, num salame, todos esses tipos de embutido, bacon, calabresa, acabam tendo esse nitrito no sal de cura, ok? E isso vai causar a mesma coisa, uma instabilidade genômica, um dano no DNA e ativação de vias pró-inflamatórias. Maior ingestão de álcool. O que isso culmina? Culmina no maior nível de acetaldeído, que é um metabólito derivado do etanol, que é o álcool. Estradiol aumentado, inflamação, assim como deficiência de folato, porque maior ingestão de álcool diminui a absorção e captação intestinal de folato e a gente volta lá em cima. Deficiência de folato, instabilidade genômica, dano no DNA, maiores níveis de inflamação, mais fácil, um cenário mais propício ao desenvolvimento do câncer. Quer dizer que eu vou desenvolver? Não. Depende de uma série de fatores. Se eu puder deixar uma mensagem para vocês, é isso. O câncer é multifatorial. Nenhum alimento isolado vai causar ou não qualquer tipo de câncer. É o contexto alimentar, ok? Então não precisa deixar de comer um churrasquinho esporádico, não precisa deixar de comer um docinho vez ou outra, mas o que a gente tem que cuidar é do nosso padrão alimentar, ok? Pode passar, Júlia. E aqui eu trouxe de uma forma geral as recomendações para a gente fechar. Recomendações do Instituto Nacional do Câncer para manter uma alimentação saudável. Então o Instituto Nacional do Câncer, ele traz manter o peso corporal saudável, sempre tentar manter um peso adequado. Ser fisicamente ativo como parte de uma rotina diária. Cada um aqui vai ter um nível de aptidão física diferente. Vai ter gente aqui que vai aguentar correr 21 quilômetros, vai ter gente que não vai aguentar fazer no máximo ali uma caminhada. E é isso, o importante é a gente tentar se movimentar cada vez mais, ok? Fazer dos alimentos de origem vegetal a base da alimentação, tentar manter sempre uma boa variedade e quantidade de hortaliças e frutas na nossa dieta, ok? Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas, fast food, hambúrguer, esse tipo de coisa. Podemos comer esporadicamente, não deve ser uma rotina. Entrar ali no iFood todo dia e pedir um hambúrguer, isso não deve ser rotina, ok? Limitar o consumo de carne vermelha a 500 gramas por semana. Uma quantidade boa, não quer dizer que a gente não possa comer. Podemos. Vamos guardar ali para um final de semana, uma ocasião especial. Evitar o consumo de carne processada. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Evitar o consumo de chimarrão ou qualquer outro tipo de líquido em temperatura superior a 60 graus. Isso é interessante. Teve um estudo que avaliou a população do Rio Grande do Sul que tem muito hábito de tomar chimarrão. E o chimarrão deles é bem quente. Chimarrão quente. E lá tem uma maior incidência de câncer de aparelho digestivo, de uma forma geral, principalmente esôfago. Então, já tem se apontado nesse rumo que bebidas superiores a 60 graus podem, em um contexto favorável, ajudar no desenvolvimento do câncer. Não usar suplementos alimentares para a prevenção do câncer. Por quê? Muita gente aí, a indústria de uma forma geral, quer vender. Então vão tentar enfiar em vocês uma série de vitaminas, minerais, compostos X ou Y, do Joãozinho, do Zezinho, que vai curar e prevenir qualquer tipo de câncer. E não é bem assim que funciona, a gente sabe que não é assim. Como eu disse, depende do contexto. Não é nenhuma cápsula que vai prevenir ou vai curar nenhum tipo de câncer, ok? Se puder, amamentar o seu bebê. E caso haja o diagnóstico confirmado, manter todas essas recomendações na medida do possível, na medida que a tolerância da dieta e a consistência da dieta permitir a ingestão, ok? O INCA também traz umas outras recomendações que não têm relação direta assim, com a alimentação, como, por exemplo, evitar o tabaco.
E não exposição prolongada ao sol, principalmente o sol mais forte, ali por volta das 10 ao meio-dia, mas não tem tanta relação assim. O que tem que ficar para vocês é que essas medidas têm que ser tomadas de forma integradas. Claro, todo mundo aqui tem vida social, a gente não vai deixar vai chegar no churrasco e ficar neurado, não vou comer porque eu vou desenvolver algum tipo de doença. Não é assim que funciona. A gente tem que preocupar em cuidar da alimentação durante a semana toda, durante o mês todo, para uma ou outra vez, um aniversário, poder comer alguma coisa diferente. A gente sabe que salsicha, por exemplo, salsicha é um embutido, é um fator de risco. Mas você vai chegar no aniversário da sua tia, que fez com todo carinho um cachorro quente para você e não vai comer? Não é assim que funciona, né, gente? Não é bem assim, ok? Pode passar, Júlio. Então, como conclusão, pessoal, um alimento isoladamente é incapaz de causar câncer. O que determina isso é o contexto. Se tiver que levar uma mensagem para casa, que seja essa, ok? Para a prevenção do câncer é importante adotar hábitos de vida saudáveis, incluindo uma alimentação rica em vegetais, em frutas, alimentos ricos em antioxidantes, principalmente as vitaminas, e pobres em açúcares e gorduras saturadas. E lembre-se, você não precisa deixar de tomar sua cerveja e comer seu churrasco ou doce, esporadicamente, mas isso não deve ser uma rotina. Guarde para os momentos especiais. Vocês podem comer de tudo, mas não tudo e não sempre, ok? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer novamente o Dr. Jackson, a plateia. É uma honra estar no meio aqui de tantos bons profissionais. Pode passar, Júlio. E cuidem-se, façam exame regularmente, não deixem de acompanhar, ok?